Boa noite para todos. Vocês estão todos bem? Que saudade de vocês. Poxa vida. Como é bom falar em casa, meu Deus. Nossa. Ainda mais hoje, dia de São Francisco, não é? Coisa legal. Muito bom. Ontem foi aniversário de Kardec, hoje se comemora o dia de São Francisco. Puxa vida. Mas vamos lá. Esse nosso encontro com a doutrina espírita. Quantos de nós já nos perguntamos por que razão que esta mensagem chegou até nós? O que quis Deus quando nos oportunizou a chance de nós nos aproximarmos dessa mensagem, não é? Nós podermos ter a oportunidade de compreender o que seja o Espiritismo, isso é fantástico, Direne, isso é incrível. Você de repente se perceber dentro de uma possibilidade para desenvolver uma compreensão muito diferente sobre o que a vida seja. E hoje a gente vai conversar sobre isso, sobre que motivo Deus tinha e tem para fazer com que a gente esteja aqui. Não é, Anira? Então, muitos de nós temos a seguinte compreensão: meu Deus do céu, eu vivo hoje um momento de uma perturbação que não acaba nunca. Então eu tenho uma perturbação na minha vida que nunca cessa. É uma agonia, eu não durmo, eu não sei nem se eu acordo, é um sofrimento, uma confusão, de briga dentro de casa, um tumulto. Eu estou precisando ir para o centro espírita. Porque no centro espírita o pessoal vai... Gente, como escreve torto esse cara, né? Lá no centro espírita os caras vão pegar esse espírito tá me perturbando, vai prender, né? Então, como eu estou passando por um processo de perturbação, lá no centro espírita, aquele pessoal lá vai prender o espírito, vai aprisionar, botar dentro de uma gaiola, né, minha filha? Vai prender. E aí eu vou ser feliz, eu vou estar em paz, porque lá o pessoal tem um poder de repente chegar e permitir com que essa entidade seja envolvida, presa, afastada e levada para longe, sabe lá Deus para onde? Onde ela vai ficar amarrada, presa, para que eu fique bem. Existem muitos de nós que pensamos assim, que o centro espírita tem o poder extraordinário de amarrar espírito. O único lugar aonde espírito fica preso é naquela série Dinha é um Gênio, que ela ficava dentro de uma garrafa, lembra, Pedro? Pedro não é dessa época, porque na época do Pedro ainda não tinha TV. Então, aquela garrafa, aí, vocês são muito novos, vocês não sabem. O professor Carlos lembra, não lembra? Da garrafa, ela entrava na garrafa e tampava, pronto, ela ficava presa, não saía mais. É só lá que o espírito fica preso, gente. Ninguém tem o poder de prender espíritos.
Não existe cadeia, grilhão, sala, cofre, nada que possa prender espíritos. Naquilo que a doutrina espírita nos oferece como informação sobre tudo isso, nós vamos perceber que esse processo não se dá dessa forma, Bruna. Não é assim. Então, às vezes, a gente vem na casa espírita, meu Deus, seu Pedro, pelo amor de Deus, amarre esse espírito. Nós não temos em doutrina espírita o poder extraordinário para amarrar um espírito e impedir com que ele não se aproxime mais de uma pessoa. Não é o centro espírita que vai fazer isso. Pode ajudar? Até pode. Mas o nosso objetivo, ao nos aproximarmos da mensagem espírita, não deve ser esse, de achar que nós temos nas nossas vidas o poder espetacular de conseguirmos fazer com que os espíritos sejam aprisionados e sejam retirados das nossas vidas. Então deve ter uma outra razão pela qual a gente está aqui. Essa é só uma. Eu não quero assustar ninguém, mas são 7. E assim, são 7. Por que são 7? Não são 7 porque 7 são as notas musicais. Ok, Solange? Não. Nem é 7 porque são os dias da semana. Nem porque são os pecados capitais. Nem porque são o número dos anões da Branca de Neve. Nem porque é o número das Horcruxes lá do Harry Potter. Nem também porque são as cores do arco-íris. Nem também porque são os buracos da cabeça. Em casa vocês vão contar, vão ver que dá 7. São 2 buracos de olho, 2 de ouvido, 2 de nariz e uma boca, dá 7. Acreditem em mim. Não é por isso que é 7. É 7 porque a gente vai enumerando, passa de 6 e não chega a 8. Então, como passa de 6 e não chegou em 8, é 7. Mas não tem nada a ver com nada disso. É 7 porque deu 7. E a primeira das razões pelas quais, muitas vezes, nós procuramos a casa espírita é porque nós temos a crença de que se a gente está perturbado, a casa espírita ela tem o poder de nos libertar desta forma de perturbação a partir de alguma coisa lá que o Pedro faz e que prende os espíritos. Não é. Deve ter uma outra razão para isso. Tem gente que vem na casa espírita por outra razão. Razão número 2. Eu vou na casa espírita porque eu estou doente. Recebi uma notícia, um diagnóstico muito ruim, uma doença muito grave. E eu me desespero com isso. A possibilidade da morte, ter que deixar os meus filhos pequenos, deixar a existência física quando eu ainda tenho tantos sonhos para viver, quando eu ainda quero visitar tantos lugares, eu quero estar em tantos cantos, eu quero fazer tantas coisas. Eu sou muito jovem para morrer, eu não quero. Então eu vou na casa espírita porque lá, de repente, eles vão ter uma forma de curar o meu corpo, eles vão ter alguma coisa que vai permitir com que aquela doença que exista em mim, que ela não exista mais, que cure a doença que existe no meu corpo. Então, muitos de nós procuramos a mensagem espírita
procuramos a casa espírita naquela crença de que dentro do centro espírita haverá um poder que vai curar a minha doença e vai permitir com que eu me liberte disso e viva ainda muitos longos anos pela frente vivendo. É um motivo nobre. É um motivo nobre. A gente querer permanecer na existência, querer ficar ainda um pouco ao lado dos nossos entes queridos, é um motivo nobre. É correto, é justo. Mas é também importante que a gente veja que os nossos corpos, eles não poderão viver para sempre. Haverá um momento em que os nossos corpos, eles deixarão de ter a vitalidade que eles têm. É, portanto, compreensível que, mesmo que a gente traga uma vontade de viver por muitos anos à frente, nós estejamos numa certa circunstância em que nós não poderemos ficar. E por que isso? Porque nós não somos o corpo, nós somos um espírito imortal. Nós não somos um corpo físico. O corpo é, na verdade, um veículo pelo qual a gente está se expressando. Mas nós não somos de verdade o corpo que a gente apresenta. Nós não somos. Nós somos algo transcendente, algo muito maior. E a morte não terá o poder de nos destruir. Mas cedo ou mais tarde, nós faremos esse encontro com a morte. Nós faremos. A desencarnação, ela faz parte da existência. Ela faz parte da vida. O luto é uma experiência extremamente amarga. Principalmente esse luto dentro do lar, em que você tem que passar pela experiência de sepultar um parente, uma mãe, um pai, um companheiro, ou até mesmo a mais dolorosa de todas as experiências de luto, sepultar um filho. Então a gente muitas vezes sonha com essa saúde, sonha com essa possibilidade. Mas às vezes a gente traz uma programação espiritual para viver pouco tempo, para não viver muitos anos, viver um tempo menor, mas isso não quer dizer que a gente vai deixar de existir. Mas o corpo vai desencarnar, é verdade, mas o espírito imortal continuará vivo. E isso é importante que a gente tenha em mente, para que a doença não represente para nós o fim de todas as coisas, para que a gente não fique com a sensação de que, meu Deus, se a morte vier, a minha vida vai acabar. Não existe possibilidade de eu imaginar a minha vida sem meu pai, sem minha mãe, sem meu companheiro, sem meu filho. Então, se nós, por algum motivo, observamos que a nossa vida apresenta uma história desse tipo, a gente logo vai perceber que a doutrina espírita pode até ter chegado para nos ajudar nesse sentido, mas talvez tenha um processo outro, que tenha justificado a razão de nós termos tido contato com essa mensagem. Então, é provável que exista uma outra forma de nós interpretarmos por que essa mensagem chegou até nós. E tem alguns de nós que temos a ideia de que a gente está no movimento espírita, aprendeu sobre doutrina espírita, não é porque a gente está perturbado, não. Nem é porque está passando por uma doença e pede a cura dessa doença, mas porque eu tenho, através da doutrina espírita, a possibilidade de falar com os espíritos. É fantástico, porque eu trago mediunidade, eu vejo os espíritos, eu ouço, eles conversam comigo, eles estão na minha casa.
Eu já vivo essa experiência há muito tempo. E de repente, através da mensagem espírita, eu irei conseguir entender a razão pela qual essa mediunidade existe. E a gente diz, nossa, é para eu conversar com os espíritos. Eu estou próximo da doutrina espírita para conversar com os espíritos. Por isso que eu sou médium, que é para conversar com eles. E existem muitas pessoas que adentram a casa espírita, assim como os que estão aqui nesse grupo, depois de um período que estão aqui, passam para os grupos de estudo, e desses grupos de estudo, mais à frente, se tornam integrantes das reuniões mediúnicas. Passam a ser pessoas que participam das reuniões mediúnicas que a casa desenvolve e conversam com os espíritos, dialogam com eles. E a gente pode muita coisa nessas reuniões, porque não somente a gente pode conversar com quem está perdido, com quem não sabe que desencarnou, pessoas que estão alienadas, que não têm uma compreensão muito clara do que seja a vida, e você pode esclarecer. Como a gente também pode, nessas reuniões, conversar com alguns companheiros que estão profundamente perturbados e querem prejudicar as pessoas. E aí você vai conversar, não faça isso. Você, na verdade, se prejudica quando quer prejudicar o outro. Todas as vezes que a gente quer prejudicar alguém, seja encarnado ou desencarnado, que você quer fazer o mal a alguém, uma boa imagem que representa isso é uma pessoa querendo jogar lama em alguém. Já viram como a gente faz quando quer jogar lama numa pessoa? A gente mete a mão na lama, mira na pessoa e joga. Pode ser que acerte? Pode. Pode ser que erre? Pode. Mas independente de errar ou acertar, eu já me sujei com a lama. Então o primeiro que se prejudica com o mal sou eu mesmo. Existe inclusive uma coisa que as pessoas muitas vezes falam e que a doutrina espírita não endossa. Vocês já devem ter ouvido algumas pessoas dizerem assim: cuidado, não faça o mal a ninguém, porque se você fizer o mal ao outro, o mal vai, mas o mal... Pois é, ensinaram errado para vocês também, porque não é verdade. Essa coisa de que eu faço o mal para o outro, o mal vai e o mal volta, não é verdadeiro. Porque se o mal fosse e voltasse, a gente se escondia dele na volta, né? A gente joga e se esconde, quando ele vier ele não me acerta. E o que a doutrina espírita diz é o seguinte: se você faz ao outro mal, você é o primeiro a se encharcar do mal. Aí você vai querer fazer mal ao outro, pode ser que você consiga. Mas independente de você fazer ou não o mal ao outro, você já fez mal a si mesmo. Então nós somos sempre a primeira vítima do mal que a gente quer fazer. O primeiro a se prejudicar somos nós. Porque o mal, quando a gente faz, ele não sai de mim para ir lá no outro para depois voltar. O mal ficou em mim. Se fôssemos mineiros, eu diria que o mal ficou em mim. Ficou em mim porque eu quis o mal, eu desejei o mal, me encharquei do mal. Aí eu faço o mal ao outro, mas o mal está em mim. Ele não saiu de mim. Então ele não vai para voltar. Ele ficou fazendo morada em mim. Depois que ele se estabelece, ele só sai com muito esforço. Então a gente não tem essa chance de dizer: fiz, o mal foi embora, agora eu vou raspar minha cabeça, né, para ninguém me reconhecer, vou mudar de cidade, vou fazer uma plástica. Quando o mal voltar não vai me achar. Errado, o mal não foi embora. Ele está na gente, ele nunca saiu. Então muitos de nós achamos que o grande objetivo da mensagem espírita
é que a gente fale com os espíritos. E tem muita gente que quando passa na porta da casa espírita diz assim: o que faz aí dentro? Já é o lugar onde fala com os espíritos. Como se o objetivo pelo qual a instituição existe seja para que a gente converse com os espíritos. É verdade, tem um monte de gente aqui que conversa com os espíritos, mas nem todo mundo. Nem todo mundo. Então não deve ser esse o objetivo, porque se tem gente que vem que não fala, não pode ser, porque se fosse o objetivo, todo mundo tinha que chegar nesse objetivo, e não é. Então, não deve ser isso aí não, ó. A razão pela qual essa oportunidade de conhecimento espiritual chegou até nós não é porque a gente está perturbado e quer que afaste o espírito de qualquer jeito. Também não é porque eu estou doente do corpo e a saúde do corpo seria a minha maior vitória, porque a gente vai, uma hora ou outra, adoecer e vai desencarnar mesmo. Nem tampouco é falar com os espíritos. Embora muitos na casa espírita falem com os espíritos, não é tarefa de todos. Tem muita gente que não fala, que está na casa espírita, participa uma quantidade de tempo bastante grande, mas nunca falou com eles. Então não deve ser. Então deve ser outra coisa. Vamos ver outro. Quem sabe não seja o objetivo número 4? O objetivo número 4, que as pessoas muitas vezes acham que é o objetivo da doutrina espírita, o objetivo seria fazer a caridade. Lindo! Nossa! Coisa mais bonita do mundo! As pessoas se reunirem para fazer uma sopa, distribuir essa sopa na comunidade, né? Se juntar para distribuir um farnel, para fazer enxoval para bebês, crianças que estão sem um enxoval e a casa espírita ajuda, criar um orfanato onde se possa colocar as crianças que não têm família, criar uma casa de repouso onde os idosos possam ser recolhidos, uma vez que os seus filhos e netos não se interessam por eles, criar hospitais, escolas, fazer alguma atividade em prol daqueles que padecem, dos que têm fome, dos que têm sede, dos que estão sem abrigo. Nossa, isso é uma coisa fantástica, fantástica. E eu digo para vocês, quando eu era assim, menino pequeno, quando eu ainda não tinha a idade que eu tenho hoje, meus quase 100 anos, quando eu era mais novo, eu achava, de verdade, que o trabalho de caridade da casa espírita era para atendimento de quem ia lá pedir o prato de sopa, de quem ia pedir um farnel, de quem ia pedir uma ajuda. E eu via as pessoas dizerem assim: eu venho aqui porque eu sou o grande beneficiado. Mas que conversa! Isso é uma conversa piegas até, de coitadinho de mim, que eu venho, Não é, você não é o beneficiado é outro, estava com fome, chegou aqui, tomou a sopa. Se você não vier, outra pessoa vai e faz. Então o beneficiado é o outro, não é você. Então eu até ouvia as pessoas dizerem isso, e eu pensava comigo assim: não, isso não faz sentido. O beneficiado realmente é quem recebeu a ajuda. E com o tempo eu fui vendo outras coisas e fui mudando. Hoje eu penso diferente. Hoje, quando eu olho essas atividades assistenciais que tem, eu digo: gente, o grande beneficiado dessas atividades é quem faz a sopa, é quem monta o farnel, é quem faz o enxoval.
Só que agora eu entendo por que a pessoa é a beneficiada. Sabe por quê? Pela possibilidade que ela tem de ajudar. Porque não é porque eu dei nossa, eu dei um prato de sopa. Meu Deus, um prato. Não é isso. É a disponibilização de tempo, de atenção da pessoa para fazer aquilo. Esse é o benefício. Porque a gente cura a depressão com trabalho, no bem. Se uma pessoa vive um processo extremamente doloroso, extremamente difícil, passou por uma história amarga, perdeu todos os bens, passou por uma dificuldade em que ela perdeu o casamento, perdeu o emprego, perdeu um parente pela desencarnação, está passando por um sofrimento muito grande. Qual é a tendência da pessoa? Ela se concentra na sua dor e ela não vê mais nada. E isso, se a gente deixar, vira depressão. E é difícil sair, sabe? É difícil sair. Então a gente tem que ficar esperto para não cair no processo depressivo. Lutar para não entrar. E como é que a gente faz? Tentando de alguma forma ocupar a mente com coisas que sejam positivas. E aí, o que eu descobri recentemente? Que existe uma substância no nosso cérebro que é produzida quando a gente faz o bem. O nome dela é ocitocina. Tem horas que ela é escrita assim: O-C-I-C, O-C-T-O-T-O, Recitó, C-I-C-N-A-M-A. Ocitocina. E tem horas que ela aparece assim: oxitocina, com X. Tem horas que aparece com C. Mas tudo bem, é a mesma coisa. Oxitocina, ocitocina, tudo bem. É um hormônio que a gente produz quando faz o bem. É um hormônio que a gente exala de nós quando a gente se sente útil. E esse negócio é que ajuda na cura da depressão. Outro dia eu vi um negócio, acho que até contei essa história aqui, mas vou contar de novo, porque eu estou velho e a gente se repete. Eu estava no aeroporto, e aí escada rolante. Então eu vinha descendo, na minha frente vinha um rapaz, e na frente dele vinha uma moça. A moça, que vinha cheia de bagulho, estava com um agasalho assim no ombro. Quando ela desceu da escada rolante, o agasalho dela caiu. E ela foi embora. Ela não viu, ela seguiu. Aí o rapaz pegou o agasalho dela e foi atrás dela. Moça, moça, moça. E aí ela, nem, moça. E eu só observando. Até que ele chegou nela. Aí disse: seu agasalho caiu. Ela, ai, muito obrigado. Aí abriu um sorriso, sabe, assim. Aí disse: ocitocina. O prazer de fazer o bem é o prazer que você sente quando você faz alguma coisa de bom. Sabe quando a gente faz uma comida, aí bota na mesa e as pessoas comem? A alegria de ver as pessoas comendo aquilo que você fez, e aí não sobrar nada, que a alegria de cozinheiro é não sobrar comida, né? Aí, puxa, todo mundo comeu, gostaram, né? Oxe, tá uma delícia. Legal. Então, é isso, é essa descarga de alegria que é o antídoto para o processo depressivo. Então, quando uma pessoa ela se tranca no seu quarto e diz assim: não, a minha vida é muito ruim, não tenho mais perspectiva, a minha vida acabou, eu não tenho mais mexida, porque eu vivo uma perturbação que não tem fim, porque eu estou doente e não tenho cura, porque eu gostaria muito de falar como os espíritos, não consigo. Então, quando você age no bem, nós automaticamente experimentamos uma descarga dessa substância que é maravilhosa. Inclusive, Bruna, quando a mãe amamenta, ela tem uma descarga de ocitocina. A alegria dela de alimentar o filho dá nela uma alegria que ela não consegue expressar. É a ocitocina. Aí eu fui entender por que fazia bem fazer o bem.
Porque quando eu vou para o trabalho, eu tenho a grande possibilidade de fazer as coisas, de esquecer da minha dor para cuidar da dor do outro, de eu me envolver com aquilo que acontece na vida das pessoas. E todas as vezes que eu esqueço de mim para me preocupar com o outro, isso me faz um bem danado quando a gente está num processo de sofrimento. Nossa, eu estou sofrendo tanto, não tenho dormido, meu Deus, minha vida. Aí você se envolve, fulano, pega lá, pega o arroz, coloca aqui, amarra o saco, olha, aquela mulher lá, carrega, coloca para ela na bicicleta, que ela não vai conseguir carregar. Aí você bota. Quando você termina, você está tão satisfeito de ter sido útil, que aí você volta para casa, num outro astral diferente, você se move interiormente. É por isso que a caridade faz tanto bem. Não é aquela coisa bestinha de dizer, é tão bom fazer o bem, por que não faz o bem? Não, não é, porque é bom mesmo fazer o bem. É bom mesmo. Então muitos de nós achamos que o objetivo de estarmos dentro da casa espírita é para a gente fazer o bem. A gente fazer o bem. Não, tem que fazer o bem. Aí você já faz a caridade? Tem que fazer. Na verdade, não pode ser uma imposição. Tem que ser uma coisa que nasça do nosso coração. Do nosso coração. Para que a gente não faça a coisa com raiva, implicando com as pessoas, criando confusão com os outros, ficando dentro do trabalho, que é um trabalho de caridade, criticando as pessoas. Olha fulano, só vem com essa sandália. Só tem essa. Sabe, vem aqui só para perturbar. Vai, aí perturba um, perturba outro. Por que ela fica? Minha filha fica em casa. Você não corta uma cebola, ainda fica aqui enchendo os outros. Vai para casa. E é sempre com essa mesma rasteirinha. Troca pelo menos esse sapato. Sabe? Então, aí você se indaga. Meu Deus, será que é isso mesmo que é para a gente fazer, Jorjão? Será que é isso? Será que é isso que a doutrina espírita veio fazer na nossa vida? Será que é esse que é o trabalho que Deus espera que a gente realize? Porque tem muita gente que está nesse trabalho de fazer a caridade, olhando para cima. Vocês já viram? Pessoal que na época de Natal encosta o carro naquelas comunidades carentes, aí abre a mala do carro com um monte de bola, um monte de boneca. Uma boneca que não tem cabelo, que é toda dura assim. E se você mexer, o braço dela cai para botar de volta, é um sacrifício. E a bola é toda oval. Você jogou bola com essa, não jogou, Pedro? Você chuta a bola vem para cá. Você chuta a bola nunca vai reto, porque uma bola parece um balão, coitada, toda torta. E aí o sujeito distribui. Vambora, bola, boneca, bola. Aí depois no final, olha, estou justificado diante de Deus. Distribui bola, distribui boneca. Deus está muito satisfeito comigo. Melhor do que o que não deu. Sem dúvida, melhor do que o que não deu. Mas será que é isso, pelo amor de Deus? Será esse o objetivo que a gente verdadeiramente tem quando a mensagem espírita se aproximou de nós? Será que era para isso? Para que a gente fizesse essa atividade institucional? Considerando um monte de gente que faz a caridade e que não consegue se resolver, não deve ser isso. Deve ser uma outra coisa. O que pode ser mais, pelo amor de Deus, se não é a gente procurar afastar um espírito perturbador, se não é conseguir a cura física nossa, se não é para falar com os espíritos, se não é para fazer a caridade, será que o que está sendo colocado para nós como objetivo da nossa encarnação, quando a gente entra em contato com a mensagem espírita, será que o objetivo é para a gente trabalhar na casa espírita? Ser um trabalhador da casa espírita? Olha o compromisso. Trabalhar. E as pessoas ficam, meu Deus, se eu não fizer, vou ser perseguido.
E há muitas pessoas que têm medo, achando que se ela entrou em contato com a mensagem espírita, ela obrigatoriamente precisa desenvolver uma tarefa nessa direção, Mateus. Mas isso não significa que nós obrigatoriamente teremos que ter alguma atividade nesse sentido. Se puder ter, muito bom, mas que a gente não faça disso uma condição sine qua non para que a casa nos favoreça. Nosso objetivo não pode ser esse. Então, pela leitura que as obras espíritas nos dão, é uma proposta interessante que a gente trabalha na casa espírita. É interessante. Mas será que é esse o objetivo pelo qual essa mensagem chegou até nós, para fazer de nós um trabalhador espírita? Será esse o sentido? Ou será que tem alguma outra coisa que a gente veio para fazer a partir do momento em que essa mensagem chegou até nós? Tem outras coisas que também pode ser o objetivo pelo qual o Espiritismo chegou. Eu já dei 5, vou dar a 6ª. Para quem tem boa memória é o penúltimo. Né? Não é não, Jorjão? Tô certo ou tô errado? Tudo bem. 6º objetivo. Nós chegamos na casa espírita, ao monte de livro que tem, gente. Ao monte de livro. Isso aqui é só uma amostra, aqui é só Kardec. Ali atrás na biblioteca tem mais 600. uns 600. Vocês não desencarnem cedo, que ainda tem muita coisa para ler. Então, a gente chega na casa espírita, a primeira coisa que a gente se defronta é com um monte de livro para ler. Já leu esse? Você já leu esse romance? Ah, esse é maravilhoso. E esse outro? Nossa, esse aqui não, esse não pode. Todo espírita tem que ler. Meu Deus, isso não vai dar tempo. A pessoa tem que ter uns 200 anos para conseguir ler tudo. Não vai dar tempo de ler. Pelo menos me dá uma prioridade, uma listinha de prioridade para poder ler, porque do jeito que está não vai dar. Então muitos de nós achamos que o objetivo pelo qual a mensagem espírita chegou até nós é para que a gente venha estudar o Espiritismo. Que a gente venha para a casa espírita para que a pessoa faça conosco um processo de aprendizado do conteúdo da mensagem espírita. E aí você diga, questão 621, o que é que fala? Onde está gravada a lei de Deus? E a resposta? Está na consciência. Muito bem, 625. Aí 625. Qual aquele que Deus deu como modelo e guia do homem? Muito bem, qual é a resposta? Aí, Jesus, muito bem. E aí a pessoa tem que pegar aquele conteúdo e absorver. Aí tem umas mais difíceis, né? O que é que diz a pergunta? Vocês sabem? Essa eu vou perguntar, essa é boa. O que é que diz a pergunta 1011 do Livro dos Espíritos? Não sabem? Não sabem? Pois eu vou responder. Não diz nada. Porque Kardec não estava usando o Word quando ele fez o Livro dos Espíritos. Ele numerou na mão. Quando ele chegou na 1010, que ele fez a próxima, ele pulou uma questão. Então é assim, 1008, 1009, 1010, 1012. Não tem 1011. Essa questão não existe. Ele pulou. Eu acho que ele deve ter feito. Não, acho que eu vou tirar isso aqui. Isso aqui tá bom, vou tirar. Aí tirou e esqueceu de renumerar. Aí ficou. Ou não sei se o cara na gráfica, na hora que foi numerar, se atrapalhou, numerou errado, não sei. Eu sei que a 1011 não tem. Pulou. Claro que vocês vão encontrar algumas edições que arrumaram a numeração, né? Tem edições do Livro dos Espíritos, não vou deixar esse buraco, vamos arrumar. Aí pega e arruma. Renumerou para ter a 1011. Mas se você pegar
o Livro dos Espíritos da FEB, Federação Espírita Brasileira. Deixa eu ver se eles não me vão fazer mentir, meu Deus. 1009. Valha-me Cristo. Aqui já tem. Essa aqui. E é? Ah, tá aqui, ó. Tem uma nota de rodapé, ó. Que eles resolveram renumerar. Tá certo, Pedro, é isso mesmo. Mas agora já tem a 1011, não posso nem dizer que não tem mais, agora já tem. Mas eles colocam uma nota de rodapé, que eles pegaram as questões e deram uma arrumadinha nelas, tá? Então muita gente acha que o objetivo pelo qual essa mensagem chegou até nós é para que a gente conheça, estude e saiba. Quando a pessoa chegar na casa espírita e perguntar para alguém assim: quais são os 5 tipos de mundos habitados? Muito primitivo, purificação, regeneração de todos os mundos. Será que é isso, meu Deus do céu? Será que é esse o objetivo? Que a gente se aproprie desse conhecimento, saiba isso e tenha na nossa cabeça esse conhecimento? Será que é essa a razão pela qual? E a lógica vai nos dizer que não é, viu? A lógica vai dizer para nós que o nosso objetivo não é estudar a doutrina espírita. Porque eu posso, de repente, estudar, conhecer e viver de maneira muito perturbada, mesmo conhecendo. Então deve ter um objetivo outro, que é o último. E eu nem vou botar aqui embaixo, não, o professor Cláudio não vai poder nem ver. Vamos botar aqui. Botar para cima aqui. Número 7. Aí, professor Cláudio. 7. Qual a razão pela qual nós tivemos a possibilidade de contato com a mensagem espírita? Qual é o objetivo do espiritismo? Muito fraco. Como? Consoladora. Reforma íntima. É isso mesmo. É isso mesmo. Emmanuel gosta de chamar de reforma íntima. E Kardec chama transformação moral. Por quê? Porque transformação moral é uma transformação moral. E a reforma íntima é uma reforma íntima. Né? Você já fizeram uma reforma em casa? O cara tira uma porta e aqui não vai dar para passar. Então essa porta vai ter que ficar torta assim, porque aqui tem um pilar, se eu tirar a casa cai. Não, então deixa a porta aí, a gente abre e vai passando assim de lado e atravessa. Isso é uma reforma. Então o termo reforma íntima, ele é um termo bom, mas ele não é um termo ótimo. O termo ótimo está na obra de Kardec. O objetivo da doutrina espírita é a transformação moral, ou seja, o objetivo pelo qual a mensagem espírita chegou até nós, Paulino, meu filho, é para que a gente faça a nossa transformação moral. É para que eu consiga mudar de verdade. Não é mudar do lado de fora, é que eu mude verdadeiramente. Que eu seja uma pessoa diferente daquilo que eu era. Que eu consiga, a partir do conhecimento que eu tenho, tomar decisões mais corretas no meu cotidiano. O Espiritismo vem até nós, não é para que a gente faça uma vida, meu Deus, espetacular, como nunca alguém na Terra viveu. Não é preciso isso. É para aplicar no cotidiano.
nas coisas mais simples da vida. Quando você tem em casa um parente difícil e você conseguir entender que esse parente está com você e que é um processo de crescimento para você e para ele, que Deus reuniu você no lar para que você pudesse na convivência entender quem é ele e fizesse o esforço, e ainda que ele não entregue para você tudo que poderia, você vai entregar para ele que você pode. Não vou esperar do outro que ele faça. Vou parar de dizer a culpa é da minha mãe, a culpa é do meu pai, a culpa é do meu tio, a culpa é do meu irmão. Não! A responsabilidade é minha. Sou eu que preciso fazer o meu processo de mudança. Aprender a aceitar o outro do jeito que o outro é. O que o outro pode dar é o que ele pode dar. É o que ele está fazendo, é o que ele pode fazer. Ai, mas puxa, o meu marido não vai fazer, ele não vai porque ele não sabe, ele só sabe fazer desse jeito. Ah, mas em casa, ele poderia se antecipar. E não vai fazer, não vai. Então a gente tem que aprender a conviver com as pessoas do jeito que elas são. E sem se desesperar, quem sabe conseguir fazer até uma mudança do outro sem obrigação, sem que a gente crie um cavalo de batalha. Aprender a conviver com o idoso. Olha, eu não quero desejar o mal a ninguém, mas cada vez mais a população está envelhecendo. Eu sou do IBGE, eu posso dizer para vocês. Cada vez mais a população está envelhecendo. Olha o Pedro, por exemplo, né? A tendência é que cada vez mais existam idosos dentro de casa. E aí eles vão envelhecer mais. Vão ficar velhinhos. E cada vez mais vai ser mais comum você ter um idoso e um cuidador de idoso dentro de casa. Daqui a pouco, o cuidador do idoso não está cuidando do idoso que você tem em casa. Ele está cuidando de você também, que já ficou idoso. Ele está cuidando de você. Porque você já não dá mais conta, né? Você não consegue mais fazer as coisas sozinho. E aí você precisa de alguém. Fulano, pega aquela lata ali em cima para mim. Porque as dobradiças já não funcionam mais. A pessoa tenta... Aí o braço está com capsulite, o outro quebrou o braço não sobe, né? Aí o outro operou, o outro fez uma quimioterapia por conta de um câncer de mama. Aí o braço também está sequelado, não está levantando. Vai ter que esperar um tempo para as coisas se organizarem. E a gente vai perdendo mobilidade, vai subindo uma escada, já não dá mais, o joelho já não presta. A gente vai se agarrando nas pessoas para poder subir, um sofrimento, né? Não pode nem mais ajoelhar para orar, porque não dobra mais, não tem mais dobradiça nas pernas. Então, a gente vai ficando assim. A nossa alimentação vai tendo que mudar. Oh, meu Deus, a feijoada. Gostava tanto assim, com bastante gordura. Não posso mais. A gente tem que aprender a viver diferente, a mudar os nossos hábitos. A gente, por incrível que pareça, começa a comer mais cedo, 6 horas da tarde, começa a querer comer. Janta às 6 horas da tarde, 6:30. Dorme cedo. Meu Deus. Isso vai acontecer conosco, está acontecendo com eles. Então, nós temos que nos habituar a ter idoso dentro de casa. E isso não é uma coisa, isso é do nosso cotidiano. Isso é do nosso cotidiano. Olha, eu não quero falar assim como se estivesse inventando, mas no futuro, que não está longe, vai sobrar vaga na escola. Porque vai ter menos criança. Vai sobrar vaga na escola. Mas vai faltar vaga na creche. Vai sobrar vaga na escola, mas vai faltar vaga na creche. Na creche de idosos. Você vai levar seu idoso para a creche. Leva lá, empurrando Pedro da cadeira. Aí só, esse aqui é o remedinho dele. Deixar as fraldas. E aí quando for do final do expediente, aí a gente vai passar lá para pegar o idoso. Ele já tomou o banhinho, está passado talco no peitinho. Igual criança que a gente vai buscar o idoso. Isso vai ficar comum.
Vai ficar comum, a gente vai chegar, isso já está acontecendo. E vai começar a ficar de maneira ainda mais acelerada. Ficou preocupado, Isabel? A doutrina espírita não sonha, raciocina, fala isso. Ela está dizendo que a doutrina espírita não sonha, raciocina, é isso? Então, gente, o grande objetivo, na verdade, é a nossa transformação moral. E essa transformação moral não é assim, a gente vai romper com a vida, vestir uma roupa de saco, saindo... Não é, vou continuar vivendo em casa, com os meus filhos, com a minha mulher, só que a minha maneira de ver a vida é diferente. E é no pequenino, não é no grande. E é na coisa miúda, sabe? De como você coloca a comida na mesa, que você senta com os outros. Aí o outro diz, faltou sal. E você ter paciência. É nas coisas pequenas. Não é no grande, é no pequenininho que a gente mostra que a gente tá grande espiritualmente. Só tem um detalhe. Ninguém consegue fazer transformação moral se não estudar. Então eu preciso estudar o Espiritismo, não que ele seja um objetivo em si, é porque é ele que me dá as ferramentas para que eu consiga melhorar. Ora, a gente vem e estuda o Espiritismo para compreender, gente, então é por isso. Então minha mãe, é por isso, eu preciso me ajustar com minha mãe, me ajustar com meu pai, resolver problema, sei lá, com a minha sogra, olha aí, passos gigantescos, né? Então, é você rever a sua vida, rever a sua história com as suas doenças, com as suas perdas, com o seu luto. Esse conhecimento espírita, ele permitirá que você consiga... Agora eu entendi, agora eu compreendi. Eu vou dar só um exemplo disso. Nós muitas vezes não perdoamos as pessoas porque a gente diz o que ele fez é imperdoável. Ele não merece perdão. Aí a gente não dá perdão porque o outro não merece. Quando eu não dou o perdão, eu me conecto com essa pessoa e aumento a chance de reencontrá-la numa próxima existência. Mas quando eu perdoo a pessoa, eu me desligo dela. Mas ela não fica sem a responsabilidade do que ela fez, porque o que ela fez está dentro dela. Quando eu perdoo, na verdade, eu me retiro da necessidade de encontrar com ela. Eu me retiro. E ela vai se resolver, sei lá com quem, ela vai ter outras pessoas para se resolver. Mas eu me retirei. Quando eu digo eu não vou perdoar, eu estou dizendo para a pessoa, eu quero encontrar com você de novo. É isso que a gente está dizendo. Então, olha como o conhecimento espírita é poderoso para poder transformar as nossas vidas e a gente entender esse propósito. É exatamente esse estudo da mensagem espírita que vai nos chamar para que a gente atue na casa espírita, não porque eu preciso da casa espírita, não, mas vai ser natural, o envolvimento é natural, porque como é que eu vou estudar esse trem sozinho em casa? Eu preciso vir para o grupo para a gente debater, para a gente estudar, para a gente discutir, e o outro dizer para mim, você viu isso aqui? Não, não vi, olha só o que está dito. E a gente aprender, em grupo a gente aprende muito melhor. É em grupo que a gente vai atuar, vai estar juntos para fazer as coisas. A gente vem para a casa espírita pegar o conhecimento para que eu possa aplicar em casa. O lugar de aplicar o conhecimento é dentro de casa. Eu venho para a casa espírita para buscar as ferramentas para trabalhar o meu lar. É para isso que eu venho. O movimento espírita ele não é um fim em si mesmo. Eu venho aqui para buscar a informação para trabalhar lá. Por isso que a casa espírita aparece e muitos acham que esse é o objetivo. Não, a gente trabalha vem para a casa espírita para poder estudar, para poder se transformar. E nesse trabalho, muitos de nós nos engajamos na tarefa assistencial da casa. E a grande descoberta que a gente vai fazer sobre o sentido da caridade, que a doutrina espírita nos fala, é que a caridade apresentada na obra de Kardec não é institucional.
Não tem nenhum lugar aqui que diga que a gente tem que distribuir sopa, que a gente tem que fazer enxoval. Não tem. Todas as vezes que aparece caridade aqui, é um trabalho pessoal. Meu. Está lá escrito: Deus permite que existam os órfãos para que lhes sirvamos de pais. Não é para a gente fazer uma instituição e colocar as crianças dentro. Mas é legal fazer, porque elas não têm para onde ir, a gente faz. Mas o objetivo não é institucionalizar, é colocar as crianças em casa. Da mesma maneira, tem uma mensagem em Infortúnios Ocultos, que uma mulher visita uma família que está passando necessidade, e ela visita essa família por ela mesma. Ela não chega: boa noite, eu sou do Centro Espírita Bezerra de Menezes, lá da sexta-feira, e eu vim aqui. Não é. Ela é como pessoa. Então, o trabalho do bem, ele não tem fronteira. E essa caridade é feita em casa, na hora que você vai ajudar um filho numa tarefa da escola, que você vai alimentar um idoso que vive com você, que você vai dar banho num idoso que já não quer mais tomar banho, que teima para não tomar banho, e é um sacrifício para ele tomar banho. Aqui em Rondônia é até mais fácil, porque um calor doido, ele quer tomar banho. Mas pense em dar um banho no idoso em Curitiba. Gente, é um trem de doido. Muito difícil. Então, a caridade, na verdade, é para o exercício da ocitocina, para que a gente usufrua desse benefício. Não é para fazer: eu fiz a caridade. Não, e o que você sentiu, pelo amor de Deus? Não é o que você fez, mas é o que você sentiu dentro do seu coração. Aí que está a caridade. E ela é contagiante. Vai, a ocitocina faz com que você volte para procurar outra dose, porque a primeira já passou o efeito, aí eu quero de novo. Aí você volta para fazer mais o bem. É um negócio muito legal isso. E esse falar com os espíritos, sim, a Casa Espírita tem essa tarefa, mas para que a gente ajude aqui na tarefa de falar com os espíritos, nós vamos praticar a caridade. Vai ter descarga de ocitocina aqui, porque se não tiver, não tem caridade. Se eu for atender os espíritos com brutalidade, com ignorância, com impaciência, não resolve. Aqui é para acolher as pessoas que estão perdidas. Então você tem que ter um amor imenso para cuidar dessas pessoas. Sim, se eu conseguir estudar o Espiritismo, fizer todas essas coisas, eu vou entender o propósito da doença. Eu vou entender o sentido do porquê que meu corpo é assim, porquê que eu não tenho a saúde que eu gostaria de ter, porquê que o meu ente querido está doente, porquê que o meu ente querido faleceu. O que foi que houve que fez com que a nossa vida experimentasse essa aparente separação? Então a doença, ela passa a ser ressignificada a partir do conhecimento que o Espiritismo nos dá. E é ali, em todo esse processo, que a gente vai descobrir que se eu estou em perturbação, não existe varinha de condão para afastar os maus espíritos. Mas a obra de Kardec tem uma frase, na qual ela diz assim: a melhor maneira de nos afastarmos dos maus espíritos é se aproximando dos bons. Porque não é uma varinha de condão. Você entra naquela: estou perturbado, estou doente. Aí a doutrina espírita vai dizer: se transforme. Porque esse é o instrumento poderoso para diminuir o processo perturbador. Porque se você se transforma, se você modifica o seu padrão de pensamento, automaticamente as suas companhias são melhores. E se você seleciona melhor seus atos, suas palavras e seus pensamentos, as companhias espirituais que você tem são compatíveis com isso. Então, portanto, o grande objetivo nosso é a transformação moral. E se eu fizer ela bem direitinho, a gente vai entender por que tem que estudar, por que tem que trabalhar, por que tem que fazer a caridade, o que significa falar com os espíritos, qual é o sentido da doença no meu corpo e qual é o sentido que eu posso dar para eliminar a perturbação nos nossos dias. Ok, gente? Uma boa noite para
para todos nós. Obrigado. O Pedro não satisfeito ainda quer uma história ainda. Rapaz, uma história é. Eu devia ter pensado, né? Era? Não precisa aí o... Oi? É. Uma história é. Vou contar uma história que seja curtinha, né? Que os maridos estão tudo lá fora com o carro ligado, assim, bum, na ladeira, bum. É? Vamos lá então, deixa eu contar uma história para vocês. Havia um homem que trabalhava numa ferrovia. Ele trabalhava à noite. Ele pegava o trem numa determinada estação, no começo da noite, e navegava a noite inteira carregando esse pessoal para o destino. Quando era de manhã do dia seguinte, é que ele chegava com o comboio no destino. Então ele passaria praticamente a noite inteira com aqueles passageiros. E ele era muito preocupado, exatamente pela responsabilidade de levar tanta gente. Antes de começar o trabalho, ele se recolhia ali, na locomotiva, fazia uma prece muito sentida, pedindo que Deus o abençoasse, que o protegesse, que o guardasse, que o abençoasse, para que ele conseguisse de maneira muito particular alcançar o objetivo que ele tinha, porque tinha muitas vidas sob a responsabilidade dele. Depois dessa prece muito sentida, então ele ligava o comboio e o trem partia. Isso acontecia todas as vezes. Ele orava, pedia proteção, ligava o trem e ia embora. Numa das vezes que ele foi fazer essa viagem, quando já era alta madrugada, o trem já vinha a todo vapor pela ferrovia correndo, ele olhou à distância, tinha uma luz no meio da estrada, num ponto perdido, que não tinha nada, era só um ponto, nada mais. Ele vê aquela luz na beira da estrada e ele começa a prestar atenção, aí ele percebe um homem na beira da estrada fazendo sinal com os braços, como que pedisse para que o trem parasse. Mas ele vem com o trem lotado de gente, a plena velocidade, e aquele homem pedindo ajuda. Eu vou parar. Aí ele pega no freio. Quando ele pega no freio, isso foi um assalto. Eu vou frear o trem e ainda vou fazer com que essas pessoas sejam assaltadas. Eu vou seguir. Que é melhor que fique um do que fique todos. Deixa ele ficar lá com a dor dele, eu vou seguir. Aí ele tirou a mão do freio. Aí ele pensou, e se for uma mulher dando a luz, sozinha, no meio da escuridão, e eu sou a única oportunidade de ajudar essa mulher? Eu vou parar. Passou a mão no freio, puxou de uma vez, e foi aquele grito do trilho do trem de ferro nos trilhos, gritando as faíscas, e o povo acordando na madrugada, e o trem saiu gritando devagarinho, parou. Imediatamente os homens saíram do comboio. Foi que houve? Que houve? O maquinista meio sem graça disse, tem um homem lá atrás pedindo ajuda. Você é maluco? Para no meio da estrada. Você sabe quem é? Não sei, o cara pediu socorro, eu parei. Ficou maluco? Pega essa lanterna, vamos ver se a gente acha. Eles voltaram pelo caminho, é perto daquela lâmpada que está lá atrás. Saíram andando com as lâmpadas, iluminando o local, procurando. Nada. Não havia ninguém. Não tinha ninguém. E eles procurando com as lanternas, não acharam, e depois de muito procurar, disseram, olha, perto dessa árvore aqui, que está dando frutos, tem uns morcegos que estão voando. De repente, na hora que você passou, os morcegos estavam balançando as mãos e as asinhas, né, que o morcego não tem mão, balançando as asinhas, e você confundiu com um homem. Deve ter sido isso. Isso é acontecido, né? Isso é, agora, olha o que você fez. Atrasou a estrada, a viagem, fez todo mundo acordar, por causa de nada, por causa de morcego. Tem.
Todo mundo entrou no comboio, ele acendeu a luz, engatou a primeira. Quando ele foi dar a partida, o trem tinha parado 50 metros antes de uma ponte que tinha quebrado. Se ele tivesse seguido, o comboio todo teria caído no abismo. E a vida é sempre assim. Quando nós temos no nosso coração misericórdia suficiente para enxergar braços acenando aonde existe apenas morcegos, Deus parará o trem da nossa vida sempre 50 metros antes do abismo.